Olá, seja muito bem-vindo ao Educação, o programa que fala de educação em Tom Maior. Aqui sempre um bate-papo com quem está diretamente envolvido com a educação no país. Eu me chamo Laila Mello, sou uma mulher cis, branca, de cabelos escuros, lisos e no ombro. Hoje eu visto uma blusa de manga longa verde e uma calça laranja. E quem está comigo hoje é o professor Norberto Salomão. Olá, professor. Olá, Laila, tudo bem? Pois é, eu sou Norberto Salomão, um homem cis, de meia idade, estatura mediana, cabelos pretos e estou vestido com uma camisa azul clara e uma calça jeans. E hoje, professor, vamos acompanhar o nosso tema, que é o que leva alguém aqui no Brasil a ser professora ou professor. Ser professora sempre foi um grande sonho meu, justamente por querer fazer a diferença no futuro. Então, eu acredito na pedagogia, eu acredito na educação como algo de transformação da sociedade. Acredito que é um meio pelo qual podemos transformar junto a sociedade, por isso a gente tem que defender a educação e a entrada de mais pessoas no ensino superior, justamente por tentar alcançar mais pessoas. E hoje nós vamos falar sobre os desafios de ser professor, como é a carreira do professor no Brasil, vamos entender esse cenário e vamos responder a nossa pergunta, professor Norberto, o que leva alguém a ser professor e professora no país? É isso mesmo, né? Vamos tentar discutir um pouco sobre isso, né? E a gente fica até emocionado, né, Laila? De ver uma pessoa tão jovem acreditando que a educação possa ser um elemento transformador. Você vê que nos olhos ali tem essa crença. E para falar mais disso com a gente, nós vamos receber aqui a Lueli Nogueira Duarte. Ela é diretora da Faculdade de Educação da UFG, presidente do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros, Departamentos de Educação das Universidades Públicas Brasileiras e também é presidente do Fórum Estadual de Educação de Goiás. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, professora. Bem-vinda. Professora, e dizem aí que um bom professor não apenas ensina, mas também inspira seus alunos, né? E já que eu tenho aqui do meu lado 2 professores, eu queria saber de vocês, que caminhos levaram vocês para serem professores no país? Laila, no meu caso, eu fui levado, né? Como assim, professor? Bom, é porque eu fazia o curso de Direito, depois eu retomei mais tarde o curso, me formei e tudo. Mas eu fazia o curso de Direito, mas eu não gostava do curso. Eu me identificava muito mais com matérias como filosofia, né? Eu deixava de pegar Direito Penal para pegar o crédito de História das Artes com o professor Adelmo Café. Então, simplesmente eu estava meio fora de rota. E eu comecei a dar aula muito novo, eu comecei a dar aula com 20 anos, eu não tinha formação de professor. Mas a carência, como professor, a gente pegava, não sei como é que é hoje ainda, mas pegava uma autorização da Secretaria de Educação em caráter precário. E ali eu fui começando a minha carreira e eu me apaixonei. A primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu falei, é isso que eu quero fazer. Depois, rememorando um pouquinho, eu me lembrei que desde o 5º ano, eu dava aula para os meus colegas, eu tirava dúvidas dos meus colegas. Então parece que a coisa já estava impregnada. Isso gerou em mim uma crença de que a gente não se torna professor, a gente nasce professor e um dia esse professor se revela em algum lugar, em alguma medida. É um dom, professora? Foi um chamado? Eu sou uma mulher branca, cis, cabelos longos, um pouco loiros, visto uma roupa preta, mas eu tenho um chale aqui, uma capa colorida. E aí eu gostaria de pensar um pouquinho diferente de você. Eu acho que a gente não nasce professor, né? Eu acho que a gente vai se tornando ao longo da vida por algumas experiências, a própria nossa experiência, seja com membros familiares, com a nossa experiência escolar, né? A gente vai muito cedo para a escola. E a vivência, a experiência na sala de aula, com professores, com pessoas próximas, nos faz pensar em ser professor. Aquilo também vai nos constituindo, não só como discentes, mas como docentes. E aí vai surgindo, vai sendo constituído realmente ao longo da nossa vida esse desejo de ser
professor, muitas vezes inspirado em pessoas importantes da nossa trajetória, que a gente fala assim, eu gostaria de ser como essa pessoa, eu gostaria de ser essa professora. E muitas vezes também ao contrário, eu gostaria de não ser uma pessoa como essa professora. Né? Eu queria ser uma professora diferente, eu posso fazer diferente, eu posso construir algo melhor. Então, tanto de uma forma ou de outra. Mas, de qualquer forma, há pessoas que nos inspiram. E a nossa experiência também. Agora, ser professor é um processo que não é só nesse momento de inspiração. Você vai se tornando professor quando você faz a opção por ser professor. Eu também não fiz pedagogia, eu não fiz licenciatura. A minha área de formação é psicologia. E no curso de psicologia, eu fui me interessando pelas temáticas da educação no interior do curso, que havia discussões sobre processos de aprendizagem, processos de desenvolvimento. Então, foi o meu despertar para a área da educação foi ao discutir o desenvolvimento humano, os processos de como se constitui o ser humano, de como o ser humano aprende. E ali eu fui enxergando possibilidades de trabalho. Então, eu não fui diretamente buscando a clínica como é o desejo de todos, mas eu fui já buscando a questão da educação. Enfim, e até hoje o meu trajeto, há quase 40 anos no campo da educação. E nesse processo me fiz também, né? Olá, ela só queria esclarecer também que eu abandonei o curso de Direito, fui fazer o curso de História, terminei o curso de História, fiz especialização, fiz mestrado. Como mestre, eu fui dar aula 2 anos na Universidade Católica de Goiás. E lá, dando aula para os alunos do Direito, eles me convenceram a voltar para o Direito. Eu voltei, me formei, fiz OAB. Então, não tenha medo de mudar de curso e de mudar de rota, não, enquanto você está aí pensando nisso. Nunca é tarde, né, professor? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Essa mesma pergunta que eu fiz para vocês, nós fomos às ruas fazer para estudantes de pedagogia de uma faculdade aqui de Goiânia. Vamos acompanhar? A escolha da carreira de professor, ela aconteceu, bom, em parte, porque minha mãe é professora. Minha mãe foi professora aqui no estado de Goiás durante 30 anos, professora de História. Então, eu fui criado junto com livros, né? E aquilo, de alguma forma, me incentivou, me estimulou. Primeiramente porque eu acredito na educação, principalmente enquanto processo de formação humana. E acredito na educação num processo de qualidade. E por isso eu venho me dedicando não só na formação inicial, como também seguir a minha carreira acadêmica, né, até chegando ao mestrado recentemente. Eu acredito numa educação de qualidade e no ser humano, nessa educação em que forma esse cidadão, em que vem a chegar em uma transformação social. A profissão da pedagogia, ela me propiciou desde o primeiro momento que eu tive isso em mente, a pensar a sociedade, né, ter consciência da realidade. Eu entendo que a educação é uma maneira de transformação social, é um meio pelo qual o sujeito ele consegue se inserir no mundo do trabalho, né, seja por meio da educação básica ou do ensino superior. O que me levou a escolher a profissão de pedagogia foi a necessidade de atuar diretamente com a transformação do ser humano em alguma medida, né? Contribuir para esse conhecimento, para a construção do conhecimento coletivo e também pela inspiração que eu tive dos meus professores, que foram pessoas importantíssimas na minha formação. Na verdade, a ideia ela não é inicial, tem-se esse preconceito com a profissão, é escancarado tanto que ser professor é desvalorizado, seja por uma falta de infraestrutura ou então um descaso mesmo. Professora Lueli, a gente já ouviu aqui algumas pessoas falando sobre o porquê, né, desses caminhos para serem professor. E aí eu trago um estudo aqui, o Educobarômetro, ele fez uma pesquisa com a América Latina, e o Brasil está inserido nessa pesquisa, que diz o seguinte, que a percepção dos brasileiros é que de 3 a cada 10 brasileiras ouvidos nessa pesquisa, acredita que há uma desvalorização dos professores. E, dentre os professores, 2 a cada 10 são desvalorizados.
Como é que a gente pode pensar esse cenário? E já pensando também que existem aí dados que apontam que 27% das pessoas de docência buscam a profissão pelo amor, pelo dom, pela percepção de que faz diferença na sociedade. A gente tem esses dados de vontade de ser professor, né, que a gente pode pensar em um número bem mais baixo, vamos falar sobre isso mais tarde, né, professor? Mas como que a gente pode pensar nesse cenário que a sociedade percebe uma desvalorização, os próprios profissionais percebem, mas a gente precisa de professor no mundo, né? Principalmente no Brasil. Como é que a gente pode pensar nesse cenário aqui? Não tenha dúvida que nós estamos diante de um cenário já há bastante tempo de desvalorização, né? Não há uma carreira, muitas vezes, plano de carreira, para que os professores possam, de fato, assim, progredirem, ganharem melhores, né? E para todos, não com critérios assim de quantitativo de professores para alcançar determinadas progressões, promoção. Deveria ser um direito, né, dele a todos, acesso a todos, né, num plano de carreira adequado, satisfatório, para que todos tenham, né, a possibilidade de ganhar melhor. Então, eu acho que a ausência de planos de carreira que atenda de fato, seja quem atua na educação básica, quem atua na educação superior, isso é necessário. Salários dignos, concurso público. Quando a gente fala de educação, apesar de nós mencionarmos, assim, pensarmos na rede privada, mas o foco predominantemente é a educação pública. O acesso que está estabelecido é via concurso público. Então é preciso que haja concurso público, mas não basta. É preciso que os concursados sejam chamados. Nós estamos vendo aí a dificuldade. Desde o ano passado, tivemos concurso tanto do Estado e da Prefeitura, mas os aprovados não são chamados, ou são chamados pouquíssimos. E a tendência é a manutenção de professores substitutos, contratados, né? Temporários. Nada contra essas pessoas, mas é o caráter que contribui para a desvalorização. Essas pessoas, as condições de vida, de trabalho delas, melhor dizendo, é muito pior. Elas não têm direitos assegurados, né? O que os outros. Então, é preciso que, de fato, haja concurso público para que a gente possa ter professores concursados nas suas áreas, né? Formados, porque o ingresso tem que ser em nível superior e ele atuar na área de formação. Porque o que acontece também que gera isso? Nós temos, como há muito déficit na área de educação, seja estadual e municipal, o déficit é grande, não é pequeno. O que acontece? Professores que ministram determinadas disciplinas ou têm uma formação numa determinada área, acabam tendo que dar aula de outras disciplinas que não é da sua competência, não é da sua área de formação. Isso gera um problema para o professor, evidentemente, para a formação desses alunos. Então, assim, é preciso, de fato, que isso seja revertido. Isso mostra compromisso com a educação. Um governo que faz concurso, convoca os seus concursados e prioriza que quem entre seja via concurso público, isso já é um sinal de valorização. Então, aí começam os processos de valorização do professor. E respeito à livre docência. Acreditar, né? E dar esse reconhecimento que o professor, ele tem a condição, ele estudou para ser o professor, ele tem conhecimento que o gabaritam, o chancelam para ser o condutor, contribui para a formação dos discentes, seja da educação básica e da educação superior. Professora, falando em carreira, nós fomos conversar com a vice-presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CNTE, a Marley Fernandes, que falou sobre esse assunto com a gente. Vamos acompanhar? Nos últimos 6 anos, pós 2016, nós tivemos um descenso muito grande na aplicabilidade do piso, na questão de concursos públicos. Então, eu vou dizer assim, hoje, Lucas, 50% de todos os professores no país são professores chamados temporários. Aqueles que não têm concurso, aqueles que não sabem ano a ano para onde vão. Então, como é que você pode viver ano a ano sem saber para onde você vai, sem ter uma carreira fixa? A maioria não fica, desiste.
né? E as condições de trabalho, né? Por fim, eu não falei aquela hora na valorização profissional sobre saúde. Saúde sempre é um problema recorrente, mas a saúde mental e física dos profissionais da educação, principalmente dos professores, nos últimos 10 anos, ela é um estágio, vamos dizer assim, grave. Nós precisamos trabalhar com isso. É necessário a diminuição do tempo em sala para que você tenha as condições efetivas de trabalhar, principalmente na educação básica, né? Tem muita diferença de tempo de trabalho na educação básica do ensino superior, não que eles não tenham que ter, tem, mas nós precisamos chegar mais na educação básica, né? Para que a gente tenha condições, inclusive, da saúde mental. As salas superlotadas, a gente sabe que tem região do país que o professor trabalha 40 em sala de aula, não tem condição, né? Então, hoje a gente tem um desgaste mental, físico muito grande. O pós-pandemia agravou a saúde mental de estudantes e de trabalhadores, então você também lidar com uma parte de estudantes hoje que estão com problemas muito grandes de ansiedade, também é complexo, né? Então, eu também quero fazer um destaque na saúde, na necessidade também de se ter uma política intersetorial que atenda os profissionais do magistério na questão da saúde. Aí sim, a gente pode, né, dizer aí que nós vamos, de fato, estabilizar a carreira no país. Professora Lueli e a professora Marley trouxe alguns dados muito importantes sobre a gente, sobre essa situação que a gente vive no país em relação aos profissionais da educação, né, professor Norberto? E aí eu trago mais um dado sobre o Educobarômetro, que ele fala que é o seguinte, 3 em cada 4 docentes brasileiros afirmam ter manifestado algum traço de esgotamento mental. O que a gente pode pensar nessa política pública e políticas públicas em ações de governo para que, pensando nesses profissionais, né, ainda mais pós-pandemia, o que a gente pode fazer nesse país? São desafios grandes, né? Acho que a educação como um todo aí, a gente tem vários desafios e acho que em relação aos professores, não tenho dúvida que são maiores, né? Eu acho que uma das questões que a Marley coloca, que nos ajuda a pensar, é a redução até da carga horária de trabalho, né? Que eu acho que isso poderá contribuir e que seja respeitado aquele 1/3 que é previsto para planejamento, porque hoje já se sabe que o professor não trabalha somente quando ele está em sala de aula, ele trabalha às vezes muito mais fora de sala de aula, porque a gente precisa entender que ele planeja uma aula, ele precisa estudar para dar uma aula, ele precisa planejar, não é só estudar, preparar. Então, isso leva um tempo, até para elaborar as suas atividades, o que vai fazer, a sua dinâmica na sala. Ele precisa de um tempo para ele fazer isso. Isso precisa ser incorporado a esse trabalho, ao ser salário. Contabilizado. Sim, como carga horária de trabalho dele, não só o período que ele está em sala de aula, mas que esse horário que ele tem para fazer isso, e ele faz isso, é preciso ser contabilizado, é preciso ser incorporado ao salário dele, é preciso ser valorizado. Eu acho que isso já contribui bastante para esse trabalho. E, claro, a gente sabe das condições também das escolas. Como eu disse, essa questão dele ter que assumir disciplinas às quais ele não está habilitado e formado, isso gera um estresse muito grande. Gera ansiedade, né, muita, professora? porque ele tem que assumir uma disciplina e que ele precisa, aí sim, se debruçar mais ainda sobre aquele conhecimento que ele não tem. Ele viu em algum momento, pode ter sido visto em algum momento da vida dele, mas isso não significa que ele tenha domínio daquele conteúdo. Então, isso gera estresse. Às vezes, a incerteza se vai permanecer naquela escola, que tem isso também. Então, a incerteza se permanece. Principalmente os temporários, né? Isso. Mas os professores de carreira também, há mudanças. Então, assim, a ausência de certeza que vai permanecer. Uma série de critérios que vão sendo estabelecidos de meritocracia, de exigência, de responsabilização do professor, eu acho. Hoje nós estamos com algumas políticas
eu não diria só aqui, né? Algumas políticas que a gente vem acompanhando de avaliações, né? Atreladas a avaliações externas que responsabilizam professores e alunos pelos seus desempenhos, pelos resultados dos alunos nos testes, que são aí, ano a ano, são aplicados nos estudantes. Então, os professores são responsabilizados caso os alunos não se saiam bem nesses testes. E isso é complicado, porque isso também gera estresse nos alunos, nos professores e também na gestão, porque a gestão também acaba, às vezes, sendo responsabilizada. Isso é um equívoco, porque o fato de um aluno não se sair bem em um teste não significa que a responsabilidade seja única e exclusivamente do professor. São vários fatores, São né, professora? vários fatores que precisam ser levados em consideração. Nós falamos sobre rede pública. No próximo bloco, nós vamos falar sobre rede privada, os profissionais da educação da rede privada. Fique ligado, a gente já volta. Olá, de volta aqui no Educação para falar sobre professor. O que leva alguém hoje no Brasil a ser professor e professora? Pois é, Laila, e a gente, para aprofundar um pouquinho mais nisso, nós vamos ver também o cenário da carreira do professor no setor privado, na rede privada, né? Quem vai falar sobre isso é o Gilson Reis, que é coordenador geral da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Vamos ver? Nós temos uma situação no setor privado meio que muito dramática, sabe? Nós não temos um plano de carreira. 98% das escolas do Brasil, do setor privado, não tem um plano de carreira. Não tem uma carreira para o professor. Existem alguns lampejos de carreira nas convenções coletivas de trabalho, que estão sendo atacadas, inclusive, agora, né? Por exemplo, quinquênios e outras formas que nós temos de valorização do profissional, mestrado, doutorado. Está sendo tudo retirado, um confronto muito grande. Depois da reforma trabalhista, nós temos perdido muitos direitos, que era uma iniciativa de discutir algum tipo de carreira. Então, o professor da rede privada, ele não tem carreira, ele é contratado por hora-aula, ou seja, ele não é contratado por uma jornada de 20, 40 horas aulas, por exemplo, para exercer a sua função dentro de uma instituição que seja vinculada a um projeto político-pedagógico. Então, o professor da rede privada normalmente dá aula em 2, 3, 4, 5 lugares diferentes, cada um com um projeto político-pedagógico diferente. Ele não cria raízes no local do trabalho, na perspectiva da formulação e da proposta político-pedagógica. Então, nós temos uma situação muito difícil no setor privado. E ela aprofunda ainda mais nos últimos anos, na medida em que avança a reforma trabalhista no setor da educação privada. Nós temos uma grande parte de professores precarizados hoje. Os trabalhadores de educação, porteiros, assistentes, etc., eles são hoje, a maioria, terceirizados, ou seja, não têm vínculos com a escola, são demitidos a cada ano, a cada semestre, então não cria uma perspectiva que nossa avaliação, todos os trabalhadores de educação é parte do projeto da construção daquela educação naquele local. Os professores sendo contratados por MEI, por PJ, por várias formas de trabalho intermitente, várias formas de trabalho que são precarizados, que não criam uma relação. Então, nós vivemos uma situação muito difícil na educação privada brasileira. Ele fez aí num curto prazo uma radiografia, né, do processo. Realmente isso acontece na rede privada. Há uma ciclicidade grande de profissionais, né? Numa das escolas que eu trabalho, no final desse ano foram demitidos 9 professores. Quando você demite 9 professores de uma equipe, a minha impressão é que os seus critérios de contratação, então, estão tanto quanto equivocados, porque você os contratou e alguns já trabalhavam há algum tempo, né? Isso realmente traz uma insegurança muito grande. Você nunca sabe se você vai ter emprego no ano seguinte, às vezes até no semestre seguinte, né? E aí, nesse sentido, professor, eu pergunto para a senhora o seguinte: por tudo que foi afirmado aqui, a senhora entende que as condições do trabalhador da educação no setor público, elas são mais favoráveis do que do trabalhador no setor privado? É uma boa pergunta. O que a gente pode colocar aí quando o professor, né, o servidor, ele tem estabilidade, ele é concursado, ele tem estabilidade. Então, isso é uma garantia. Ele não vive
incerteza se continuará empregado no próximo ano, por causa da sua estabilidade, passado o processo de estágio probatório. A incerteza seria se permanece naquele local, mas não de desemprego. Sim. Então, isso já é um alívio. Ele tem 13º, ele tem direitos garantidos, ele tem plano de saúde. Então, assim, ele tem realmente condições, nesse sentido, mais favoráveis. Professor, e até retomando o que ele falou, tem também plano de carreira, né, que nós não temos na rede privada. Nem sempre, né? Não significa que a rede pública tenha planos de carreira, mas há uma possibilidade, né, de promoções, progressões, da carreira, de um certo desenvolvimento. Talvez não de modo adequado como deveria ser, mas alguma sinalização para isso, o que não há de forma nenhuma na rede privada. Então, o professor que está na rede privada, ele é mais desassistido, com toda certeza. Os direitos dele são regidos pela CLT, então como qualquer outro trabalhador. E aí eu chamaria atenção para uma coisa que tem sido discutido quando a gente fala do Sistema Nacional de Educação. É algo que está posto aí, desde o plano atual, do Plano Nacional atual, está posta a importância do Sistema Nacional de Educação que seja instituído. E agora, novamente, para o próximo Plano Nacional, também é uma demanda, né, extremamente necessária e importante. Por que eu estou trazendo esse elemento? Porque a gente acredita, pensa que o Sistema Nacional de Educação é para a rede pública e para a rede privada, ou setor privado, que seja. Enfim, tem que abarcar essas duas, né, instâncias, esses dois níveis, essas duas etapas e as suas devidas modalidades. Por quê? Porque justamente para a regulamentação. É preciso uma regulamentação, não só do público, mas principalmente do setor privado, e isso envolve também carreira. Eu acho que a carreira, é preciso pensar, assim, a forma com que esse professor, as condições de trabalho de um professor da rede privada. Professora, pensando nesse cenário, tanto da rede pública quanto da rede privada, é interessante a gente observar a formação inicial desse professor, né? O que leva a essa pessoa ir para as universidades. E aí um estudo, o professor Norberto aponta que em 2040 a gente vai ter um apagão de professores no Brasil. Cerca de 235 mil professores faltarão nesse país, né? A respeito disso, a gente foi conversar com a presidenta da ONG Todos pela Educação, a Priscila Cruz, que falou que um desses motivos é a gente pensar na forma com que esses profissionais têm sido formados lá, que é a educação à distância. Vamos acompanhar. O que acontece? Esses cursos EAD, que são R$ 89,90, R$ 99,90, R$ 129,90. E aqui, assim, eu acho que a gente tem que dar chance para alunos de vários níveis socioeconômicos de cursarem a universidade. Aqui não é uma crítica em relação ao valor, mas são cursos que, por conta de ser EAD e conseguirem praticar um custo mais baixo, um preço mais baixo, eles acabam matando os cursos de melhor qualidade que têm um custo maior. Puxa, mas aí o aluno que tem um nível socioeconômico não vai conseguir fazer as particulares de melhor qualidade. Aí vem o apoio do governo federal. Por que não ter um FIES específico para a formação de professores? Só que um FIES que não vai apoiar qualquer curso. Não é um curso à distância, não é um curso que não tem estágio, não é um curso... Então, tem que ser os cursos que realmente entregam qualidade para o estudante e depois o futuro professor. Aí, chegando no seu ponto do apagão dos professores. Por que tem apagão? Porque esse aluno, ele começa a cursar esse curso EAD, ele vai fazer licenciatura em matemática. É impossível você ser formado professor de matemática em EAD. Esse aluno evade, ele não consegue prosseguir. Aí, quando ele tem o curso de melhor qualidade numa outra instituição privada, ele não consegue cursar também, ou pelo custo, ou porque ele não consegue entrar. Então, o que a gente tem hoje é um pacto de mediocridade muito grande, em que algumas pessoas ganham e a sociedade toda perde, a educação toda perde, para que alguns poucos ganhem. Professora, pensando nesse apagão, nessa possibilidade da gente, de fato, faltar professores e professoras no país, o que a gente pode pensar como fatores? Aí ela falou sobre a questão do ensino, né? Dessa aprendizagem inicial, desse estar ali. Mas a gente pode pensar também envelhecimento desses profissionais?
Eu vou aproveitar a oportunidade para dizer que eu discordo de algumas falas dela que me deixaram um pouquinho, aliás, um pouco não, bastante preocupada quando ela fala de um FIES para a educação, visto que ela tem um enfoque ali bem das privadas, né? Ela fala só das privadas. Em nenhum momento ela mencionou as instituições públicas. Então é um equívoco grande quando ela não fala sobre isso. E professores não é só professores de pedagogia, vamos entender que das licenciaturas, né? Nós estamos falando de uma formação ampla aí, então, tanto é que a gente abarca profissionais da educação. Então, pensando nisso, eu aproveito para dizer que financiamento público tem que ser para a educação pública, não para financiar universidades privadas, como foi o foco dela ali. FIES significa dinheiro para as privadas para continuar ofertando cursos em AD, com toda certeza de baixa qualidade. E nisso eu concordo com ela. Um dos grandes problemas hoje é a falta de regulamentação, é o que eu disse no início. O setor privado ele precisa de regulamentação, principalmente a farra dos últimos anos que se viu nesse país em relação à EAD. A oferta de cursos em AD de baixíssima qualidade. E aí tem levado também a todo esse problema no campo da educação. Então, a gente precisa formar docentes. A educação, ela precisa de investimento. Não se faz educação de qualidade sem investimento público, mas na educação pública. O Estado não tem que financiar, seja educação privada. Isso não é competência do Estado. Esse dinheiro tem que, ao invés de para financiar instituições privadas, que agora estão ameaçadas com o governo aí querendo estipular que só 50%, a questão do estágio, né? Já tem uma política aí que está determinando isso. A gente tem que dizer que não se trata só disso. A gente quer que a formação de professores ela seja predominantemente, né? Ou pelo menos em sua maioria preferencialmente de modo presencial. E que o financiamento seja para as instituições públicas. As privadas não deveriam receber financiamento público. Tá? A senhora falou eu vi uma convicção que a senhora tem nisso, né? Mas, por outro lado, abrindo um pouco essa possibilidade, tendo em vista que o investimento público nas instituições públicas nem sempre é feito como deveria, o FIES, um suposto FIES para a formação inicial ou continuada de professores, não seria também uma possibilidade? Eu diria que a gente não tem, você falou, um financiamento público adequado, né? Suficiente. Nós estamos aí de 2016 para cá assistindo cortes orçamentários nas universidades públicas. Isso é seríssimo. A gente tem, a cada ano, enfrentado muitas dificuldades de fechar o ano, de fechar as contas. Né? Deliberada, com certeza. Então, onde está o financiamento da educação? O PIB, pela lei, deveríamos estar agora, finalizando esse plano nacional, 10% do PIB deveria estar sendo aplicado na educação. Em 10 anos de plano, sabe quanto é aplicado? Nós não conseguimos sair de 5% do PIB. Ao que a senhora atribui isso? Falta de vontade política? Eu não sei se é vontade não. É um projeto de governo. Né? Nesses últimos anos... até de poder, né? É de governo mesmo, é um projeto em que a educação, ela não é prioridade. A educação pública, ela não é prioridade. Portanto, o dinheiro que poderia estar ou deveria estar sendo aplicado à educação pública, e aí eu digo educação básica, educação superior, ele está sendo desviado para outras, né, para outras agências, outras finalidades, seja, né, outras questões. Aí a gente sabe que é inclusive de outros setores de outros ministérios, mas não para a educação. Então é preciso que a educação, para que ela seja de qualidade, eu disse aqui, para que ela forme bons professores e para que a gente consiga enfrentar esse problema do desafio aí, que é o apagão que está sendo posto aí, previsto, uma das questões envolve a questão da valorização, envolve a questão da carreira, envolve concurso. Esse Enem, quer dizer, por isso que é um projeto de governo. Esse Enem, e aí quando a gente vê o Congresso com esse projetinho aí do Mendoncinha, que acaba descaracterizando uma coisa que já estava ruim, né? E ele descaracteriza ainda,
ele depõe contra as licenciaturas. Sim. Quando retira a obrigatoriedade de determinadas disciplinas que são específicas do campo da licenciatura. Isso. História, geografia, Filosofia, química, filosofia, sociologia, artes. Então, isso é retirado da obrigatoriedade. Isso, para as privadas, evidentemente, é uma maravilha, é menos professores, né? Então, assim, isso mostra a desvalorização, isso tem um impacto direto nos cursos de graduação, na escolha, né, na escolha dessa profissão de ser professor. Então, nós estamos assistindo uma política, né, que vem sendo construída nesse país e que está difícil de ser vencida com o novo governo, né? O desafio é grande para esse novo governo, porque o cenário do próprio Congresso e de forças reacionárias contrárias à educação, elas permanecem. Nós estamos aí, não pensem que nós estamos no mar de rosa, porque não estamos no mar de rosa. Pelo contrário. Ao contrário, a luta é muito grande, os desafios são muito grandes para que a educação seja de fato priorizada, de que o projeto de educação que a gente quer seja de fato instituído nesse país. E isso envolve a questão da formação de professores, nos termos que eu coloquei aqui, e que tem investimento público na educação pública. E que o setor privado seja regulamentado. Uhum. Vamos falar de formação continuada, então, nesse cenário, professor? Vamos falar de formação continuada, Laila, porque, veja, o professor ele vai tendo desafios. A gente falava há pouco da questão do planejamento, e o planejamento, a gente que faz, né, há 40 anos fazendo isso, a gente faz o planejamento não é só para uma aula, né? A gente faz o planejamento para a turma, porque de acordo com a turma, você tem que pensar dinâmicas diferentes, né? E eu falei 40 anos, né, Laila? Então a gente vai encontrando gerações diferentes. Então há conflitos geracionais que só podem ser resolvidos com a formação continuada, né? E aí, para falar sobre isso, a gente traz aqui a fala do doutor em educação, Hélder Eterno, e ele fala sobre esse cenário da atual política pública de formação de professores no Brasil. Vamos dar uma olhadinha. A impressão que eu tenho é que é necessário a gente dar passos mais seguros. O Brasil veio caminhando num debate importante sobre programas de formação de professores, tanto no âmbito da CAPES, no âmbito do Ministério da Educação, no âmbito dos estados e municípios. Isso aconteceu até 2015. De 2015 em diante, houve já uma fragilização desses programas, do ponto de vista do financiamento dos programas, sobretudo da formação continuada dessas ações. No governo passado, também isso ficou bastante fragilizado, haja vista que as prioridades acabaram sendo outras do ponto de vista educacional, o que deixou um pouco relegado de lado o processo de formação de professores. Atualmente, o governo federal, os estados e municípios têm retomado algumas ações, alguns programas, e também o financiamento. Financiamento que, na verdade, a gente não faz formação ou desenvolvimento profissional se não tiver um financiamento suficiente. E, atualmente, nesses últimos anos, o financiamento foi pífio do ponto de vista de uma formação que precisa alcançar 2,3 milhões de pessoas, professores, que atuam na educação básica. E é uma formação que tem que ser qualificada. É uma formação que precisa ser contínua, porque os processos, as crianças, os adolescentes, os jovens que entram na escola, eles vivem cada vez mais situações e contextos que vão se diferenciando nesse aspecto geracional com relação aos docentes. Por isso que o mecanismo de desenvolvimento profissional, ela precisa estar sempre atualizada e antenada com novas tecnologias, com novas perspectivas teórico-metodológicas. Atualmente, a política ela ainda está muito frágil, ou a efetivação da política está muito frágil, em função da ausência desses grandes programas estruturantes nos estados, municípios e na própria União, né, no governo federal. Há movimentos de retomada desses programas do ponto de vista do governo federal, mas a gente tem que considerar que boa parte dos estados, nesses últimos tempos, abandonou o processo de formação continuada de seus professores.
Carreira, formação continuada, são temas que a gente tratou aqui, né, professora Lueli, a gente escutou o professor Helder falando. É muito interessante a gente pensar nessa necessidade de uma formação que não seja só na graduação inicial, que ela continue sempre, né? O próprio nome já diz, né, formação continuada. Esse é o tema desse bloco, mas no próximo bloco a gente vai trazer uns exemplos de educação que dá certo. Fique ligado aí, a gente já volta. Olá, hoje o Educação fala de carreira, professores, e hoje a gente recebe a professora Lueli Nogueira. Mais uma vez, professora, muito obrigada por esse momento. E esse terceiro bloco a gente sempre fala aqui, né, professor Norberto, nos bastidores, que é o bloco do coração quentinho. E hoje temos dois exemplos, né, professor? É verdade. Quem acompanha assim, o mundo da educação já deve ter ouvido falar de Gina Vieira Ponte, que expoente da educação para a diversidade no Distrito Federal, é a criadora do projeto Mulheres Inspiradoras, e ela transformou um projeto pedagógico em uma política pública que trabalha direitos humanos com recorte de gênero e raça, né? O ideal aí, né, a perspectiva dela é desenvolver uma educação antissexista. É nisso que ela batalha, e a gente vai ouvir um pouquinho o que ela tem a nos dizer. Eu nasci numa casa marcada por muita vulnerabilidade. A minha história é muito parecida com a história da maioria dos brasileiros, né? Eu sou filha de uma mulher negra retinta, um homem branco, ela trabalhadora doméstica, ele vendedor ambulante, não alfabetizado. E eu posso afirmar com toda a segurança que os dois usaram toda a vida deles, toda a energia, todos os parcos recursos que eles tinham para garantir que os 6 filhos tivessem acesso à educação. Então, meu pai dizia que quem tem educação pode tudo, tem superpoderes. Então, eu fui levada a acreditar que a educação era esse espaço de transformação, de mudança, e entrei na escola aos 7 anos, como a maioria das crianças naquela época, na década de 70, e não encontrei na escola aquele oásis, aquele paraíso que aparecia na narrativa do meu pai. Eu encontrei um ambiente muitas vezes hostil e vivi uma experiência que é a experiência que toda criança negra vive quando entra na escola. Uma experiência de violência, uma experiência de pouca percepção do potencial que as crianças negras têm. Na primeira série eu não consegui aprender a ler e escrever. Fui para a segunda série e tive a sorte de ter uma professora negra, muito sensível, que apesar de todos os esforços que eu fazia para ser invisível, até como mecanismo de sobreviver às violências que eu sofria, aquela professora me notou, me percebeu e lutou pela minha aprendizagem, lutou pela minha inclusão, me fez me sentir parte da escola. Então, o poder de um professor e de uma professora é um poder extraordinário. O poder de validar uma criança, o poder de fazê-la sentir-se valorizada, o poder de enxergá-la, o poder de protegê-la das violências. Então, nesse contato com a professora Creuza, eu passei a olhar para a figura de um professor, de uma professora, como alguém grandioso. Eu queria ocupar aquele lugar. O que ela fez por mim foi tão grandioso que o primeiro desejo que eu tive foi de repercutir o que ela tinha feito na vida de outras crianças. Então, muito cedo, aos 8 anos, eu decidi que eu queria ser professora. É isso aí, um relato interessante, né, professora? E comovente também, né? O que a Gina nos fala parece que tem assim em comum com a história de grande parte de quem é professor. Se a gente for perguntar para a maioria dos professores, aqui obviamente estou falando empiricamente, né? Eles vão falar de uma infância com dificuldade ou em vulnerabilidade, e durante muito tempo a profissão de professor atraiu, ou pelo menos abriu espaço muito mais para as mulheres, né? Na parte mais da educação infantil, principalmente, né? Eu pergunto para a senhora, essa profissão ela ainda continua sendo, se é que já foi,
definida pelo gênero e pela sua condição socioeconômica, ou seja, vai mais para a educação mulheres e quem é pobre, falando assim de forma mais direta? Hoje a gente já assiste, ela ainda é, eu diria, uma profissão predominantemente feminina. Mas a gente já assiste cada vez mais o ingresso de homens interessados na docência, inclusive na docência dos primeiros anos da educação infantil. Hoje a gente já tem isso. Homens que atuam, que discutem, que estudam, que pesquisam sobre educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental. O que há alguns anos atrás seria algo assim mais raro. A maioria dos homens você vai encontrá-los na segunda fase do ensino fundamental, que é do 6º ao ensino médio e no ensino superior também, evidentemente. Professora, a gente tem uns dados aqui, né, que aponta justamente para essa conexão da educação básica relacionado às mulheres, né? E aí a gente tem recorte de gênero e recorte também de raça. E já os homens, eles estão mais voltados para a educação superior. E a gente pode acompanhar aí na tela. E, professora, pensando nesses cenários de coração quentinho, vamos trazer hoje um exemplo que é daqui, tá ligado ao professor Norberto. Hoje a gente vai receber aqui, no nosso quadro, Educação que Dá Certo, um aluno do professor Norberto. Mas antes, roda a vinheta. Pois é, hoje a Educação que Dá Certo está especial. Nós vamos receber o James Hamilton, ele que hoje é médico e atua lá no estado do Acre, está aqui com a gente, conectado. Ele já foi aluno do professor Norberto. Olá, James, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes desse canal de comunicação TV Sagres. É um prazer participar e agradeço muito pelo convite do professor Norberto, meu querido professor Norberto. James, fala pra gente qual que é a sua conexão com o professor Norberto. A gente ficou sabendo que você tem uma história muito bonita com ele. Eu queria que você contasse pra gente, pra mim, pra professora Lueli e pra quem nos assiste aí de casa. Então, é uma história muito antiga. Ela começou em 1997, né? Eu morava naquele momento aí em Goiânia e saí do Nordeste, de Carolina, no Maranhão, em destino a Goiânia, com o desejo de ser alguém na minha vida, de crescer, de evoluir. Naquele momento, lá no Maranhão, eu não via muita perspectiva. Então, eu decidi ir para Goiânia. Em Goiânia, eu passei inicialmente por algumas dificuldades, né, de trabalho. Fui vendedor de funerária, trabalhei na Pax Domini em Goiânia. E depois eu trabalhei como maqueiro lá no Hospital de Urgência de Goiânia, como maqueiro, por alguns anos. E foram me estimulando. Eu não tinha ainda um pensamento de ser médico, eu queria ser alguém na vida, eu queria crescer. E daí houve uma oportunidade de eu conhecer o cursinho onde o professor Norberto dava aula. E é uma história muito longa, se me permitirem eu contar depois, mas foi a partir dali, né, sendo aluno dele no Colégio Visão, que a minha vida começou a mudar. E o interessante é que é uma escola particular, que obviamente visa lucro, mas que ele conseguiu uma bolsa e realizava também alguns serviços por lá para compensar isso. E depois, quando ele vai para o curso de medicina, eu perco o contato com ele. E anos depois, médico, ele me liga, ele consegue meu telefone, me liga, entra em contato comigo e me passa esse relato que eu fiquei assim, muito emocionado. E aí, talvez voltando ao que é a questão do nosso programa, o que te leva a ser professor? Talvez eu diria o que leva a gente a continuar a ser professor, né? Justamente são situações como essa, né? A profissão de professor ela é uma profissão que você não cobra para ficar depois do horário conversando com alguém. Você não manda ele ao seu consultório, ao seu escritório para pagar uma consulta, para resolver algo. Você resolve ali, você fica conversando meia hora, uma hora, você tem prazer em fazer isso, porque o professor, vou usar aqui, é meio bobinho. Ele gosta de aluno que se interessa. E se o aluno se interessar, ele cativa o professor. O James é um desses exemplos de garra, de batalha,
e assim, a gente só tem a parabenizá-lo. James, eu fiquei sabendo que tem um texto aí que você gostaria de mostrar para a gente relacionado a quando você terminou os seus estudos e ele está relacionado também aos professores. Você pode ler para a gente e contar a história desse texto? Então, vou mostrar, é um prazer mostrar a foto. Na verdade, Peraí. Não sei se ficou legal. Tá ruim, né? Não consigo... Não, deu certo. Não, tá dando certo sim. Tá? Ah, tá. Então, esse texto é um texto que foi solicitado de cada formando, que cada um elaborasse o seu. Então, eu fiz o meu. Eu não coloquei reticências, é meu, originário meu. Então, eu escrevi assim: a vida propiciou-me acreditar no conhecimento, ato sublime, capaz de gerar mudança da minha realidade. Isso foi o norteador dos meus objetivos. E neste momento tão especial da minha vida, agradeço primeiramente a Deus, a meus familiares e amigos, pois foram os maiores incentivadores desta vitória. Daí eu coloquei que entre essa questão dos amigos, entram os meus professores, porque eu sempre tive os meus professores como amigos, estimuladores, incentivadores, né? Então, isso me fortaleceu, me fez acreditar que um dia eu pudesse vencer. Então, eu vejo a educação como um divisor de água na vida das pessoas, né? Muito importante isso. Eu nasci na roça e sou muito grato a toda a trajetória que eu percorri até hoje, né? E que fui sempre abençoado e que as pessoas confiaram em mim. Tive a confiança dos professores, como o professor Norberto bem colocou, a gente conversava, não conversava só de aula, a gente conversava de coisas, né, futuro, de coisas boas que a gente sempre pensou para a gente e para o futuro do nosso país. O papel do professor, né, professor Norberto? É fantástico, né? Parabéns, meu amigo. Tudo de bom para você aí. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, professor. Até mais, James. Até muito mais. bom. Tchau, tchau. Muito bom esse exemplo, né, professor? Que exemplo bonito. E aqui porque foi curtinho, mas a história, ele tinha dificuldades para escrever, para produzir um texto e ele foi em busca disso. Aí emociona, né? A educação emociona a gente, não é, professor? Com certeza. São bons exemplos que a gente aquece o coração, né? Aquece o coração. Professora Lueli, muito obrigada pela sua participação. Um tema que a gente vai trazer outras vezes aqui, né? Sim. A gente fala que esse programa, quem está em casa e quiser entender um pouco mais de educação, fique ligado. O James falou sobre transformação social, como é importante pensar na educação nesse sentido. Nosso segundo episódio aqui do Educação fala sobre isso. Você pode acompanhar aí pelos nossos canais, pelo nosso YouTube, aqui pela TV Sagres. Então, fique ligado. E a gente vai trazer outros exemplos e outros temas nos próximos episódios. Eu agradeço muito a presença, professora Lueli. Espero que esteja aqui, venha outras vezes. A casa do Sistema Sagres está aberta para a senhora. Muitíssimo obrigada. E à disposição aí para que a gente continue a nossa conversa sobre educação, formação de professores, profissionais da educação. Sempre que vocês quiserem, estamos aqui dispostos a participar. Não vamos recusar o convite, não. Né, professor? É verdade, é isso mesmo. Pois é, Laila, obrigado mais uma vez, a gente está junto aqui. Obrigado, professora Lueli. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam. E fiquem ligadinhos aí, porque o nosso próximo episódio é sobre minorias políticas e educação. Tá? Até mais, tudo de bom para todos. Tchau, tchau.